Então, pessoal, a gente veio aqui de novo para a nossa lousa, porque a gente quer esclarecer um detalhe importante a respeito da última medida que a gente vai mostrar para vocês agora, para finalizarmos a parte de multímetro analógico. Então, a gente só recapitulou. Para medir resistência, a gente coloca os terminais, né? Positivo e negativo, até posicionar aqui as polaridades. A gente coloca os terminais positivo e negativo em paralelo. Sempre a medida é em paralelo com a resistência que eu vou medir. A medida de tensão DC, da mesma forma, né? Estou respeitando inclusive a polaridade, para que o ponteiro não saia fora de escala, como a gente falou. Aqui, uma tomada de uso geral, estou medindo um valor de tensão AC. Então, medida de resistência, tensão DC e tensão AC. A medida que nós queremos apresentar para você, que é a última que fecha essa série básica, né, do multímetro analógico, com exceção da continuidade, que é muito simples da gente explicar, ela é diferente um pouco desse processo onde os terminais vão em paralelo com aquilo que se quer medir. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou desenhar inclusive de uma outra cor, uma fonte, né? Aqui está o terra, que seria o negativo, e aqui está o polo positivo. E aqui eu tenho um resistor, que está ligado no terra também. Então, eu tenho uma tensão U, como a gente sabe, vai surgir uma corrente I, e eu quero fazer a leitura da corrente agora, eu não quero ler tensão. Tensão em paralelo, como está esses dois diagramas aqui representados. Resistência paralelo também. Para medir corrente no multímetro, a gente não vai aplicar o multímetro aqui, ó, em paralelo com a carga. A gente vai medir de uma outra forma. Qual seria essa forma? A gente vai interromper ou aqui ou aqui. A gente precisa interromper o caminho da corrente. Então vamos dizer que eu vou medir aqui embaixo. Vou completar aqui de novo, que eu vou medir a parte aqui, ó, através do terminal negativo. Então, aonde era ligado no terra, eu vou fazer aqui uma interrupção, que são esses dois pontos, e vou pôr o terra aqui de novo. Ó. E o que vai ocorrer? O amperímetro, que é o equipamento que nós vamos ligar para medir, ele vai ser ligado aqui, ó. Ele vai ser ligado em série com aquilo que eu quero medir corrente. Então, a diferença da medida de corrente para as outras três medidas que a gente acabou de ver é que a medida de corrente é uma medida em série. Então, aqui está o meu amperímetro, né, que vai fazer a leitura. Eu preciso abrir o circuito, note o detalhe, para que eu possa colocar, né, o amperímetro, para que a corrente que está vindo assim, ó, ela está vindo aqui, ela vai passar por dentro do amperímetro, vai sair aqui e vai se direcionar para o terra depois. Então, a diferença básica do amperímetro, da leitura de corrente, para as outras três leituras é essa. Eu vou colocar o amperímetro em série com aquele circuito que eu quero medir. Detalhe, eu preciso respeitar a polaridade, tá? Então, se o polo positivo está aqui, aqui é o positivo do amperímetro. E se o polo negativo está aqui, ó, é o que está saindo do amperímetro, então aqui vai ser o meu polo negativo, tá? Então, essa também é uma das preocupações que nós precisamos ter. Por quê? Porque se nós ligarmos de maneira oposta, o ponteiro vai bater como bateu na tensão DC, que estava sendo ligada invertida. Lembra que tinha a chave DC null, que eu falei que alguns equipamentos têm para poder corrigir esse problema? Então, como nem todos têm, então a gente tem que se preocupar, no caso do multímetro analógico, em ligar também a polaridade de forma correta. Como é que eu sei? Eu pego o positivo do amperímetro, que é o borne vermelho, lá é os mesmos bornes que nós viemos medindo, e vamos colocar na parte onde é mais positiva, no caso esse lado aqui do circuito. Tá bom? Existem alguns multímetros que têm um borne especialmente dedicado para a leitura de corrente, mas dependendo do equipamento isso também não ocorre. Então, de equipamento para equipamento há uma variação. Então é importante que você entenda que é um pouquinho diferente a leitura de corrente em relação às leituras de tensão AC e DC e também de resistência. Vamos então para a medida. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aquela medida segundo o esquema da ligação série para fazer medida de corrente. A gente já posicionou a nossa escala aqui, ó,
né, em 250 miliamperes. Tá vendo que tá escrito miliamperes aqui, ó? DC miliamperes. Então a gente tem 250, 25, 2,5 e até 100 microamperes. A mesma graduação que nós temos nessas três escalas que nós já temos aprendido, que são lineares. Então não há nenhum segredo aqui, a gente já entendeu. É só aplicar, né, o valor da escala que você escolher dentro das três escalas lineares que nós temos lá. Então, já estamos selecionado aqui, ó, 250 mili, tá? Escala decorrente. Os terminais, no caso desse multímetro, são os mesmos, ó, o terminal positivo aqui e terminal negativo. Tem multímetros que tem um terminal especial, a gente vai falar disso quando formos mostrar o multímetro digital para vocês. E uma vez selecionada a escala, vamos então observar a medida, né? Vamos então verificar o valor dessa medida. Eu só quero mostrar para vocês que o que a gente vai medir a corrente é essa ventoinha aqui, ó. Uma ventoinha de computador, tá? Ventoinha DC. Vou até afastar aqui o nosso equipamento para a gente poder mostrar para vocês, ó. E quando eu ligar, vocês vão ver que ela vai começar a girar, tá? Então eu vou ligar ela aqui, ó. Ela tem um pequeno probleminha ali no seu rolamento, mas ó, já está funcionando, tá? Então aqui já está funcionando. Ela já está girando. Vou deixar ela paradinha aqui, ó. E nós vamos acompanhar a medida do equipamento. Então, na escala de 250, aqui, ó, 250, 200, 150, 100, 50, ele está um pouquinho antes do 75, que seria, na verdade, esse aqui central entre os 50 e os 100, né? Que eu estou na escala 250, então, entre 50 e 100 seria aqui 75. Ela está dando um pouquinho menos de 70 miliamperes, tá? Então, ela está drenando uma corrente de 70 miliamperes aproximadamente. Então, o segredo para medir, pessoal, é você saber como medir. Se eu fizesse 10 leituras de corrente, o processo é o mesmo. Se eu fizesse 10 leituras de tensão DC ou AC ou resistência, como a gente viu, o processo é o mesmo. Então a gente procura focar e deixar aqui aproximado a escala para você enxergar como é que você interpreta. Se você interpretar o valor corretamente, toda vez que você for fazer uma nova leitura, você vai fazer o mesmo processo. Então, era isso que a gente queria mostrar de multímetro analógico em relação às 4 escalas básicas. Está nos faltando, então, falar agora. Vou desligar aqui. Caiu a corrente, o ponteiro voltou para o lugar. Desse terminal output, que nós comentamos com vocês, ó, esse terminal output. A diferença desse terminal para esse borne vermelho aqui é que nesse terminal você só consegue ler tensões AC. Então, se eu mudar, por exemplo, colocar esse vermelho aqui no output e eu colocar uma tensão DC, eu não vou conseguir ler, porque ele bloqueia tudo que é tensão DC e deixa passar o AC. Então, a função dele basicamente é essa, é deixar entrar somente no multímetro tensões AC. E um último detalhe que eu queria falar com vocês a respeito do multímetro analógico é o detalhe da continuidade. Então, a função da continuidade no multímetro analógico é eu selecionar aqui a escala X vezes 1, tá? Escala X vezes 1 aqui, ó. E toda vez que eu curto-circuito os meus terminais, você sabe tão bem quanto eu que, conforme a gente aprendeu, quando eu curto-circuitar os dois terminais, vou curto-circuitar eles aqui fora, ó, o meu multímetro vai com o ponteiro lá no zero, ó. Então isso é uma das formas de medir se há continuidade. Então eu curto-circuito, ele vai lá no zero, eu curto-circuito, ele vai lá no zero, eu curto-circuito, ele vai lá no zero, e eu tenho como saber se há um curto ou não naquele local. A gente vai ver isso lá no multímetro digital, que ele vai dar um bip, né? Para mim não ficar preso na visualização do equipamento. Eu vou ouvir, eu posso medir um ponto sem estar olhando para o equipamento. Então isso é a diferença dos multímetros digitais para os analógicos em relação à continuidade. Então eu creio que do que a gente precisava passar de básico para você, né, a gente passou em relação ao multímetro analógico. É bem verdade que hoje em dia o pessoal usa mais o digital, tá?
mas a gente precisaria aprender pelo menos o básico em relação ao analógico, porque pode ser que você tenha interesse de trabalhar com ele ou tenha algum equipamento de alta qualidade e você queira usar esse recurso desse equipamento e no modo analógico também. Então, o que nós tínhamos para falar de multímetro analógico basicamente era isso, e vamos então para a próxima aula, onde a gente vai falar em detalhes do multímetro digital, que é aquele que você vai se deparar com mais constância na sua prática profissional. Então era isso que nós queríamos passar nessa aula para você, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Um grande abraço e até lá.